Os estaduais vão ter 11 datas? Eu só acredito vendo. Fala, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal do Canedo, hoje para a gente falar dessa surpreendente decisão do Samir Chald, o novo presidente da CBF, que já bancou, né? Primeiro ele disse isso numa entrevista coletiva, né? Depois isso foi até apurado por alguns jornalistas. Os estaduais, a partir de 2026, terão no máximo 11 datas. Na verdade, terão, pelo que eu entendi, todos vão ter 11 datas, e esse até é o motivo do vídeo, para tentar trazer aqui fórmulas de disputa, seja para um Campeonato Paulista, que tem 16 clubes, para o Carioca, Mineiro, Gaúcho, que tem 12, ou para os outros que tem 10 clubes. Vamos tentar bolar aqui fórmulas que deixem todo mundo satisfeito, façam sentido, não o que é hoje o Campeonato Paulista, mas, enfim, foi uma decisão bastante surpreendente. Eu esperava que fosse diminuir, porque a conta não está fechando, né? O Campeonato Brasileiro nesse ano para 21 de dezembro, os jogadores têm direito a um mês de férias, e depois como é que seria pré-temporada, volta, porque ano que vem tem Copa do Mundo, o calendário tem que parar no meio do ano de novo, e aí vai empurrar a barriga até quando? Mas é isso, tá? E eu vou chamar aqui primeiro a segunda tela para a gente discutir rapidamente a notícia, e depois eu trago aqui as fórmulas que eu bolei aqui para ver se faz sentido para você também. Quero, é claro, também ler a sua sugestão, então deixe um comentário, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho, tudo isso ajuda o canal do Canedo. Vamos lá, chamando aqui então a segunda tela. Bem, aqui estou com a notícia da TNT, né? Isso já foi veiculado desde o dia da posse, né? Da eleição, né? Que é uma mudança importante. Os estaduais atuais tinham 12 rodadas só na fase de classificação, alguns deles, né? E agora são 11 datas dos estaduais inteiros, e tudo isso para tentar ainda caber dentro do liquidificador, que é o calendário do futebol brasileiro. Eu ainda não concordo com esse número. Considero que toda redução é válida. Os clubes, eu falo isso aqui em vários vídeos, né? Os clubes grandes precisam jogar menos, os clubes pequenos precisam jogar mais. Os estaduais deveriam funcionar como uma espécie de Série E, e não, né, travando o calendário dos clubes grandes, até porque esses jogos entre grandes e pequenos cada vez faz menos sentido. Há um único estadual hoje que faz sucesso, que é o Campeonato Paulista, né? Trouxe essa reportagem aqui do Rodrigo Matos, do UOL, que essa decisão do estadual de redução para 11 datas surpreendeu algumas federações e clubes, muita gente não esperava, e o maior impacto vai ser sobre o Campeonato Paulista. Além do fato do Reinaldo Carneiro Bastos ter sido, né, uma oposição, uma tentativa ali de segundo candidato à presidência da CBF, acabou nem conseguindo concorrer. O Campeonato Paulista hoje é o único que tem uma receita, uma senhora receita com direitos de transmissão do estadual. Os demais das federações ainda sobrevivem muito da mesada do dinheiro que a CBF paga mensalmente. Foi uma decisão conversada com clubes. A discussão inicial era entre 10 e 12, fecharam em 11, né, no meio do caminho. Alguns clubes assinaram, algumas federações já concordaram, porque sabem que também isso é um pouco inevitável, e outras vão ter que acatar, né? Porque, pelo que eu entendi, apesar de só acreditar vendo, pelo que eu entendi, já é uma decisão, né, fundamentada, martelo batido, e aí a gente vai ter que ver como vão fazer, porque Brasileirão vai precisar ser antecipado no ano que vem. Só para dar aqui um breve parecer, em 2025, nesse ano, teremos pausa por conta do Mundial, Copa do Mundo de Clubes. Em 2026, a Copa do Mundo de Seleções, que está ainda maior. Em 2027, a Copa do Mundo Feminina, porque ela será realizada no Brasil. Então, num acordo CBF e FIFA, o Brasileirão vai parar, todo o calendário vai parar. E também porque vários estádios de Série A estarão sendo utilizados na Copa do Mundo. Nem faria sentido. 2028 tem Copa América. Apesar de 2024 não ter parado, o normal é parar, é a data FIFA, tem que parar. Copa América, ainda mais que aumentou o limite de estrangeiros, a gente deve ter, sei lá, uns 30 jogadores da Copa América jogando Brasileirão. 2029 tem outra edição do Mundial, e aí a gente vai ter 4 brasileiros, 3 brasileiros, enfim.
vai ter brasileiro jogando. E 2030 tem a outra Copa do Mundo, que vai ser jogada em vários países, né? Mas principalmente Espanha, Portugal, em Marrocos. Então não tem para onde correr. Estamos falando aqui de 6 anos consecutivos com o calendário tendo que parar no meio do ano. Isso até levanta uma discussão sobre a gente transformar o calendário em europeu, começando em agosto e tal, mas em outro momento a gente fala sobre isso. Fato é que se o calendário vai ter que parar durante um mês, não cabem 16 datas de estadual, 38 de Série A, mais 13 de 14 de Libertadores e Sul-Americana, mais 13 de Copa do Brasil. Não faz sentido, não tem para onde correr. Então tem que reduzir nos estaduais. Então, já está bem claro, né? Foi uma decisão aqui do Schaldi, que quer determinar como uma marca de avanço. Havia avaliação de que a medida ou sair agora ou nunca. Ele surpreendeu dentro da CBF. Falavam-se em 12 datas, até mesmo numa publicação no site da CBF. Mas devem ter feito as contas e chegaram à conclusão que tinha que reduzir mais uma. E aí temos agora algumas perguntas a serem respondidas no futuro, né? As 11 datas vão valer só para os times da Série A ou Série B? Porque eu acho que times de Série C e D poderiam e deveriam até jogar mais, e acho que os estaduais poderiam servir como uma Série E, classificação para a Série D. Tem muito time ainda relevante no futebol brasileiro que não tem divisão, porque o Brasil é enorme. São mais de 700 clubes nas elites do campeonato estadual, e se fosse somar Série A, B, C e D, dá nem 200 clubes. Então, espero que a gente chegue lá, tá? Neste momento, agora, eu vou chamar, então, as fórmulas, apresentar aqui as fórmulas, e aí vocês me dizem se faz sentido ou não. 11 datas obrigatórias para os campeonatos estaduais. Temos realidades diferentes. Campeonato Paulista tem 16 clubes, Carioca, Mineiro e Gaúcho 12, Baiano, Pernambucano, Cearense, dentre outros, 10 datas. Eu olhei mais para esses, mas sinta-se representado também, tá? A minha ideia aqui não é excluir você que acompanha um time de outro estado. Vamos lá, Campeonato Paulista. Para mim, fase única, sem divisão de grupos. Divisão de 4 potes de 4 clubes. E aí 8 jogos com o modelo de Champions League. Você vai enfrentar 2 times de cada pote. E assim a gente vai ter 2 clássicos garantidos. Porque no pote 1 já estarão Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Então teremos, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo. O São Paulo ainda pega o Santos, além de pegar o Corinthians. O Santos ainda pega o Palmeiras, além de pegar o São Paulo. E o Palmeiras vai ter enfrentado o Santos e lá em cima pegou o Corinthians. Ficou um pouco confuso, mas é uma forma de dizer que teríamos 4 clássicos garantidos no Campeonato Paulista na primeira fase. 8 jogos, os 8 melhores avançam para o mata-mata. Primeiro contra o oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto, quarto e quinto. Quartas, semi e final em jogo único. 3 jogos de mata-mata, 8 jogos de fase regular. Eu acho legal porque na fase regular, além dos clássicos, vai ter aquela sensação que, cara, todo jogo é importante. Porque se são só 8 jogos, e a gente viu isso na Champions, a chance de um saldo de gols decidir classificação ou não, de uma vitória que virou empate e você ser prejudicado, eu acho que o campeonato passa a valer mais, né? Quando, hoje você faz 12 jogos de fase de grupo, se você joga contra times do outro grupo, de outros grupos, para saber se você vai estar na frente dos outros caras do teu grupo. Loucura, não faz o menor sentido. Então eu acho que seria bem interessante. E quando você transforma o mata-mata também em jogo único, valoriza aquele jogo. Aí a partir das quartas de final, o campeonato já seria uma loucura. Como já é hoje, né? Quartas e semi em jogo único, a final que tem ida e volta. Nesse caso, para ter 11 datas, a final também teria que ser em jogo único. No caso do Carioca, Mineiro e Gaúcho, também acho que tem que ter fase única, porém 2 potes de 6 clubes. É um esquema Champions League, né? Fariam 8 jogos nessa fase única. No Rio de Janeiro, pode botar um bloqueio de até 2 clássicos. A gente pode exigir os 4 clássicos, né? Cada time vai ter 2 clássicos em vez de 3. A gente exige isso para o Rio de Janeiro. No Mineiro e no Gaúcho, né? São só 2 clubes gigantes em cada, então já teria um clássico garantido. No caso do Carioca, do Mineiro e do Gaúcho, como são 12 clubes, eu acho exagero colocar quartas de final. 8 passando de 12. Então eu colocaria 4 passando, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, semifinal em jogo único, final ida e volta também para bater 11 datas.
Acho que fica legal assim e garantia de clássico na fase de liga, né, naquela fase única. Você vai enfrentar 4 times de cada pote, né? Eu acho interessante, né? Não tem como exatamente aproximar o nível. O Campeonato Paulista que é bem dividido de clubes que estão na Série A, Série B, C, D. Nos outros estaduais, geralmente é um perdido ali na Série C, um na Série B, tem os grandes que estão na Série A, mas é uma maneira de encaixar 11 datas e tornar, acho que, os campeonatos satisfatórios. Um regulamento fácil de entender, né? Para o campeonato com 10 clubes, aí não teria esse sorteio aí de potes. 10 clubes, 9 jogos, você enfrenta todo mundo. 4 melhores avançam para o mata-mata, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, semifinal e final em jogo único. Foi uma maneira de eu conseguir encaixar 9 jogos, né? Os 10 clubes. 9 jogos acaba sendo um pouco arrastado para ter só uma semifinal e uma final, sim. Mas como é que a gente transformaria esse regulamento para não ficar um negócio meio maluco, um bicho de 7 cabeças, tá? Quero ouvir vocês, tá? O calendário é esse, vem aí um 2026 bastante desafiador, né, em termos de datas, mas já sabendo que teremos 11 datas para os estaduais, resolvi fazer esse vídeo para apresentar aqui propostas, nada demais, nada de extraordinário, mas quero saber a sua opinião, tá? Diz aí, se inscreva no canal também, deixa o like e compartilhe, tamo junto, a qualquer momento estaremos de volta. Valeu, tchau, tchau.